Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada para se tornar residente de medicina aqui no Brasil. O foco principal vai ser a experiência na cirurgia geral e, mais especificamente, como é isso dentro do sistema SUS-SP, lá em São Paulo. A gente está partindo de um material bem rico, sabe? Uma conversa super franca entre residentes, ex-residentes, preceptores. Eles contaram tudo, as dúvidas, as decisões barra pesada, como é o dia a dia mesmo. Ok, vamos desempacotar isso. A ideia é entender não só os perrengues, os desafios, mas também o que tem de bom, a cultura dessa especialidade e o que faz o processo do SUS-SP ser tão particular, né? Atraindo gente do país todo. Exato. E o que é fascinante aqui, eu acho, é ter acesso a essas histórias na primeira pessoa, sem filtro. Mostra bem as encruzilhadas, tipo, imagina a decisão de largar uma residência no meio para começar outra. Não é fácil. A gente vê os choques de realidade, sabe? As dinâmicas do SUS, como aquele famoso leilão de vagas que existia. E o mais importante, o lado humano por trás de tudo isso, da formação médica, com toda a pressão e o aprendizado. Com certeza. E tem um detalhe curioso na nossa fonte. Uma das médicas que participou da conversa original, a Joana, ela estava justamente se despedindo para voltar a ser residente. Ia começar a neuropediatria. Isso já mostra o quanto essa formação prática puxa a gente de volta, né? Totalmente. Mas o nosso fio condutor hoje vai ser a história do Rudá. Um médico que, olha só, já sabia que queria cirurgia antes mesmo de entrar na faculdade. E ele já começou dando de cara com um baita obstáculo, né? Ele descreve muito bem essa diferença, esse choque entre a ideia que ele tinha da cirurgia, aquela coisa meio, mil maravilhas, é só operar e ir para casa. Uma visão meio idealizada, né? Exato. E a realidade dura que ele encontrou na primeira residência que ele começou, lá em Belém do Pará, foi bem diferente. E é importante a gente analisar o peso do ambiente nisso. Ele fala de um ambiente não tão bom. E isso, claro, acabou potencializando as dificuldades que já são normais da cirurgia geral, que já não é fácil. Sim. Isso levanta uma questão que muito residente se faz, né? Como é que eu sei se o problema é a especialidade que eu escolhi ou se é o lugar, a cultura daquele hospital específico onde eu tô? A linha é tênue às vezes. Pois é. E para ele foi um momento de decisão muito, muito difícil. Ele conta que largou a residência lá em Belém. Depois de uns 4 ou 5 meses, ele até descreve isso como um presente de aniversário que ele se deu. Pra gente ter uma ideia do nível de angústia, né? Nossa. Só que, claro, largar tudo gerou uma crise enorme. Tipo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aquele sonho antigo parecia ter ido por água abaixo. Aí ficou aquele dilema. Pensou em mudar para radiologia, porque ele gostava de anatomia, e talvez ficar por Belém mesmo. Ou insistir na cirurgia geral, que ainda era paixão, mas tentar em São Paulo, correr atrás de uma nova chance lá. Olha, tem que ter muita coragem para abandonar algo tão planejado, né? Algo que você queria tanto. Mas, ao mesmo tempo, essa decisão mostra como é importante, às vezes, você testar a hipótese num lugar diferente. E para São Paulo era a chance de ver o problema. Era a cirurgia em si ou era aquele contexto específico da primeira residência? Exato. Exato. E essa situação, infelizmente, a gente sabe, né? Muita gente passa por isso. Residentes que caem em ambientes mais tóxicos e começam a questionar tudo, até a própria escolha de carreira. E aí que entra a experiência do SUS-SP. É um sistema bem peculiar mesmo. Tem uma prova única, que gera um ranking, e com essa nota você tem acesso a um monte de hospitais diferentes em São Paulo. Tem um hospital que é 100% SUS, mas tem também instituições privadas super conhecidas que usam essa mesma prova para selecionar os residentes. É um leque bem amplo. Aham. E na época do Rudá, a escolha era no tal do leilão. Ele descreve como um evento presencial, imagina a tensão. Nossa, sim. Os candidatos iam escolhendo as vagas disponíveis, seguindo a ordem da nota, na frente de todo mundo, uma pressão gigantesca, porque as vagas boas nos hospitais mais procurados iam acabando rápido, né? Claro. E a logística era maluca. O resultado saía, numa quarta-feira e a residência começava sem falta na segunda seguinte. Pouquíssimos dias. Dá pra imaginar a correria. Total. O Rudá conta que teve que achar um lugar para morar em São Paulo em, 3 ou 4 dias. Ele deu sorte, conseguiu alugar um AP no domingo para começar na segunda,
Mas ele falou de amigos que começaram morando em hotel, Airbnb, Sim, acontece muito. porque não dava tempo de organizar a mudança, a vida toda na cidade nova. Mas e por que essa mística toda em torno do SUSP? O que faz tanta gente do Brasil inteiro largar tudo, família, cidade, para encarar essa maratona? Bom, uma parte da resposta está na reputação de São Paulo, né? Como um grande centro médico com tecnologia, pesquisa. Sim, tem isso. Mas tem também a fama específica dos programas do SUSP. Aquela ideia de que lá você vai ter um volume cirúrgico enorme. Lá se opera muito, é o que se diz. E junto com isso vem muita responsabilidade para o residente desde cedo. Aquela sensação de que o serviço depende do residente. Entendi. E se a gente compara isso com outros modelos, tipo o hospital universitário mais tradicional, lá talvez tenha mais estrutura acadêmica, mais aula, mais discussão de artigo, mas pode ser que o residente demore um pouco mais para ganhar autonomia, sabe? Para realmente botar a mão na massa nas cirurgias maiores. Faz sentido. Acaba sendo aquele trade-off, né? Na hora de escolher. Quero mais volume e autonomia agora, ou quero um ensino mais estruturado, mais formal? Totalmente. E a descrição que o Rudá faz da rotina no Hospital Ipiranga, onde ele fez a residência pelo SUSESP. Nossa, confirma essa fama de intensidade. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele conta que perdeu 8 quilos logo no R1. Caramba! Precisava chegar no hospital tipo 5 da manhã para dar conta de tudo. Ele fala de passar horas e horas sem comer. Teve um dia que a segunda refeição dele foi só à noite. Nossa Senhora! E dormir pouco era a regra, né? Privação de sono constante. Bem puxado. Mas olha que interessante, no meio dessa dureza toda, ele ressalta muito um lado positivo. A união, a camaradagem entre os residentes. Principalmente o pessoal que vem de fora, de outras cidades. Ele fala que eles viram uma verdadeira família. Um ajuda o outro para conseguir passar por aquilo tudo. Isso é fundamental, né? Esse apoio. E essa descrição da rotina ajuda a gente a entender melhor o que é o tal do ensino em serviço. Às vezes a gente tem uma fantasia, né, como a fonte mencionou, de que a residência ideal teria um monte de aula formal, quase como na faculdade. Sim, uma expectativa. Só que a realidade, ainda mais nesses serviços de altíssimo volume como os do SUSP, é que o aprendizado de verdade acontece ali, na prática, na beira do leito. É assumindo responsabilidade, tendo que resolver o problema do paciente na hora, ali que se aprende muito. Na linha de frente mesmo. Exato. E é curioso que o Rudá menciona que ele veio de uma faculdade com método PBL, aprendizagem baseada em problemas. Ah, interessante. Aquele método que te força a ir atrás da resposta para resolver um caso clínico, né? Isso pode ter ajudado ele, sim. Porque na residência, essa coisa de você ter que correr atrás do conhecimento para resolver o pepino do dia a dia é crucial. Nem sempre vai ter alguém para te dar uma aula sobre tudo. Faz todo sentido. E falando nessas demandas, a fonte detalha bem como muda o papel do R1 para o R2, né? Primeiro e segundo ano da cirurgia geral, lá no Ipiranga. O ponto principal que fica é: o R1 é muito sobre se integrar no sistema, ralar para aprender o básico sob muita pressão. Já o R2 é onde a curva de aprendizado cirúrgico dá aquele salto. Especificamente, o R1 lida com muita burocracia, carimbar muito papel, ele fala. Agenda sala, pedir vaga no CROSS, que é aquele sistema online de regulação de vagas do SUS em São Paulo. Sim, a parte administrativa pesa. Exato. E na cirurgia, faz procedimentos menores. Acesso central, dreno de tórax, cirurgia pequena, tipo hérnia umbilical, lipoma, tirar lesão de pele. É o ano para aprender as rotinas do hospital e, uma coisa chave, aprender a fechar a parede abdominal no fim das cirurgias. Pegar o jeito daquilo. Entendi. O básico mais fundamental. Isso. Já o R2, ele se envolve menos com essa papelada toda. Passa mais tempo no centro cirúrgico mesmo, e aí sim entra nas cirurgias maiores, mais complexas. Gastrectomia, colectomia, hérnia complicada. Na visão do Rudá, é no R2 que o residente aprende a operar de verdade. É onde a coisa pega fogo cirurgicamente falando. Exato. E a formação lá era organizada em rodízios, né, passando por várias áreas. O estágio no pronto-socorro, PS, ele descreve como uma faca de 2 gumes, o melhor e o pior estágio. Clássico. Super pesado, mas onde mais se operava, onde ganhava
mais cancha em emergência. Além do PS, tinha rodízio na vascular, na uro, na plástica, que ele diz ter tradição lá no Ipiranga, cabeça e pescoço. Bastante coisa. Alguns eram externos, tipo cirurgia torácica em Santos, cirurgia pediátrica na Moca, para ver outras realidades também. Essa imersão toda é ótima para o aprendizado técnico, mas também te joga de cara no lado cultural da cirurgia, que pode ser bem desafiadora. A fonte traz uma história bem na forte, né? O Rudá conta de um colega R1 que estava aprendendo a suturar a pele no fim de uma cirurgia. Sim, uma habilidade que leva tempo para pegar o jeito. Exato. E aí um anestesista na sala começou a criticar o R1 de forma muito dura. Segundo o relato, o anestesista disse algo tipo: "Cara, tu não tá vendo que tu não tem jeito para isso? Por que tu não larga? Todo mundo aqui tá vendo que tu não consegue fazer." Nossa, que pesado, imagina ouvir isso. Pois é. Isso levanta uma questão importante. Que tipo de característica você precisa ter para não só sobreviver, mas conseguir seguir em frente num ambiente assim? Pelo que o Rudá compartilhou, dá para tirar 3 coisas essenciais. Primeiro, resiliência. Muita. Para aguentar crítica, que às vezes é injusta, como nesse caso, para aguentar o cansaço físico, mental e aqueles momentos de se sentir um lixo, como ele mesmo falou. Fundamental. Segundo, ele usa um termo interessante: conforto no desconforto. É conseguir se adaptar à rotina puxada, achar um jeito de funcionar, mesmo sob pressão, mesmo cansado. Entendi. Tipo, aceitar que vai ser difícil e seguir. Isso. E terceiro, humildade, que é chave para aprender num lugar com hierarquia. Ter humildade para perguntar, para dizer não sei, para ouvir quem sabe mais, seja um R mais velho, um preceptor, e manter sempre aquela fome de aprendizado. Sem isso não vai, né? Essa história e essa análise sobre resiliência acabam conectando com a discussão maior sobre cultura tóxica na medicina, e na cirurgia em particular. É bem significativo que um dos apresentadores originais lá da fonte, o John, tenha dito que evitou a cirurgia justamente por causa dessa cultura que ele viu na faculdade, mais hierárquica, às vezes hostil. Sim, ele mencionou isso. A questão que fica é como achar o equilíbrio, né? Manter o rigor, a exigência para formar bons cirurgiões, mas ao mesmo tempo criar um ambiente de aprendizado mais saudável, mais respeitoso. É um desafio. Com certeza. E no meio dessa loucura toda, como é que fica a vida pessoal? Esse equilíbrio entre trabalho, estudo, vida fora do hospital, parece quase impossível às vezes. No R1, pelo relato do Rudá, esquece. Vida social, atividade fora do hospital, quase zero. É o modo sobrevivência total. Total. O foco é cumprir a carga horária, aprender o básico e dormir quando dá. Tentar dar plantão fora para ganhar um extra. Ele diz que é quase impossível no R1. Imagino. No R2, a coisa melhora um pouquinho. Dá uma respirada, sabe? Um pouco mais de tempo. O Rudá conta que conseguiu voltar para a academia, por exemplo. Já é alguma coisa. E fica mais viável pegar uns plantões fora. Mas ainda exige um esforço extra, porque aí entra outra pressão. Estudar para as provas de subespecialidade, o R+. Ah, sim. O próximo passo. E aí fica claro como a rede de apoio dos colegas de residência, os R iguais, é vital. São eles que entendem o que o outro está passando, né? Viram um suporte emocional e prático que não tem preço. Verdade. E essa pressão do estudo pro R+, é mais um fator de desgaste. Parece que o ciclo nunca acaba. Tem que dar conta do hospital, que já é puxado, e nas poucas horas que sobram, achar energia para estudar para o próximo degrau. O Rudá falou que chegava em casa umas 9 da noite no R2 e ainda estudava até meia-noite para a prova do R3. Meu Deus, é muita dedicação. Essa necessidade de preparo constante, seja para o dia a dia ali, seja para as provas futuras, é um desafio gigante mesmo. E falando nisso, em preparação, em ter a ferramenta certa para otimizar o estudo nesse cenário tão puxado. É verdade, essa preparação contínua é tudo. Para quem está nessa jornada ou pensando em entrar, cada minuto de estudo faz diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. Ter recursos que facilitam o acesso ao conteúdo,
que ajudam a praticar de forma direcionada. Isso pode fazer uma diferença enorme para encarar esse processo todo. Com certeza. E depois que acaba a residência, quais são os primeiros passos ali na carreira como cirurgião geral recém-formado? O Rudá tocou num ponto importante, a insegurança que bate no começo de operar sozinho sem o preceptor do lado. Bate muita insegurança, ele disse. Normal, né? É uma responsabilidade imensa. Sim. E ele ressalta que é importante encarar esse medo e começar a dar plantão logo depois de formar, justamente para não perder a mão, para manter a habilidade ali afiada. Faz sentido. Tem que praticar. Olhando para os colegas dele, ele aponta os caminhos mais comuns. A maioria vai para a subespecialidade. Ele citou uro, vascular, plástica. Sim, é o caminho de muitos. A outra opção é atuar como cirurgião geral mesmo. Aí geralmente é dar plantão em PS, fazer cirurgia pequena em ambulatório. Entendi. E ele trouxe uma informação interessante sobre salário no começo. Na época dele, o plantão de cirurgião geral pagava uns R$ 1.200, que era bem parecido com o que um clínico geral ganhava também. Aham. A diferença, ele achava, era mais no tipo de trabalho, talvez menos volume de paciente, ou um ambiente diferente do que no dinheiro em si, comparando com plantão de porta de clínica. Interessante essa percepção. E o próprio Rudá, o caminho dele foi fazer R3 em endoscopia digestiva, mas ele faz questão de dizer que mantém a identidade forte de cirurgião, continua atuando como cirurgião geral também. Legal ele manter as duas frentes. Então, o que a gente tira disso tudo, depois dessa análise, o que fica? Acho que ficou bem clara a distância que pode existir entre aquela expectativa, né, o sonho da cirurgia e a realidade da formação. Sim, o choque de realidade. A gente entendeu melhor as particularidades do SUS-SP, com esse foco no volume, na responsabilidade desde cedo, diferente talvez de outros modelos mais acadêmicos. E mergulhamos nessa cultura da cirurgia, que exige muito resiliência, adaptação, humildade. Uma combinação bem específica. Fica claro que a jornada do residente é cheia de decisão difícil e exige um investimento pessoal enorme, físico, mental, social. É pesado. Exatamente. E toda essa conversa leva a gente para uma reflexão final, que talvez vá um pouquinho além do relato em si, mas que ele provoca. Pensando nesse custo pessoal altíssimo que foi descrito, e nesses desafios culturais que a gente sabe que existem na formação cirúrgica, que tipo de mudança estrutural daria para pensar nos sistemas de treinamento? Boa pergunta. Como é que a gente poderia apoiar mais o bem-estar do residente, do futuro especialista, sem abrir mão da excelência prática, que é tão importante? É possível? Ou, olhando pelo lado de quem quer fazer residência, especialmente numa área puxada como a cirurgia, como se preparar melhor, não só tecnicamente, mas mentalmente, estrategicamente, para lidar com esses desafios do ambiente que a gente já sabe que existem? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando, né? Como melhorar isso tudo.